Graça e paz, igreja, a todos que me ouvem. Neste vídeo eu gostaria de te convidar a uma reflexão sobre por que é tão difícil entender a palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando conosco e então sermos transformados por essa mensagem, por essa palavra, por essa conversa com nosso Pai Celestial. Por que é tão difícil? Porque algumas pessoas entendem claramente, são transformadas e outras passam a vida ouvindo, mas não são transformadas. Porque algumas pessoas são como a onda do mar, que não tem convicção e se deixam ser levados para lá e para cá pelas dificuldades da vida. Porque outras pessoas não conseguem colocar então a vida com Deus, a intimidade com Deus em primeiro lugar. Meditando então em Marcos 4, na parábola do semeador, o Espírito Santo trouxe algumas respostas em relação a isso. E eu fico aqui no convite para que você venha meditar junto comigo. Então vamos lá na palavra do semeador, no livro de Marcos. Tem nos evangelhos, Lucas também tem, mas o livro de Marcos foi o que mais me trouxe algumas respostas. Eu gostei mais de meditar nisso. Ali Marcos revela, Jesus falando em parábolas com uma multidão, como ele sempre fazia, mas é a primeira parábola, né? Até depois ele explicou para os discípulos, eles perguntaram o que realmente Jesus queria dizer. Ele falou: se não entendes essa parábola, como é que vais entender o reino de Deus? Porque ele sempre explicava sobre o reino de Deus através de parábolas. E aí nessa do semeador é uma coisa muito simples de ser entendida e ao mesmo tempo verdades maravilhosas que podem fazer com que a gente possa se examinar, se autoexaminar, né? Examine-se a si mesmo, não fica pensando, fulano tá assim, ciclano tá assim, não, como eu estou. Para que a gente possa examinar o nosso coração e saber em que nível de maturidade, de relacionamento com Cristo nós nos encontramos e então sempre melhorarmos, sermos melhor do que somos hoje. Amanhã nós temos que ser melhor do que nós fomos hoje ou ontem, né? Então, sempre querendo melhorar, caminhando, perseverando na fé. E ali a parábola fala de 4 tipos de solo, né? Que é o endurecido, né? O superficial, o mundano e então o frutífero, que é o alvo de nós, filhos de Deus. E ele não fala da incompetência do semeador e nem da fragilidade da semente, né? Então, assim, essa transformação no caráter humano, ela não está ligada nem às estratégias mirabolantes que talvez nós venhamos a querer fazer nas igrejas para ministrar o evangelho, e também o sucesso ou o fracasso de um coração transformado ou não está ligado na qualidade do semeador, do pregador, né? Então, o que Jesus chama atenção é em quem está ouvindo, tanto que ele termina a parábola falando: quem tem ouvidos, ouça. Eu profetizo em você um ouvido aberto espiritual para ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração. Então esse coração endurecido, né, Jesus está falando daquele solo da semente que cai do lado do caminho, que nem penetra, que é roubada antes mesmo de entrar. Não chega nem naquela entrou por aqui, saiu por aqui, nem entra no ouvido do ouvinte, né? É aquele ouvinte obstinado, rebelde, que já acha que conhece tudo da vida e que essa conversa de Deus, de religiosidade, isso é balela, isso é fraqueza do homem, que ele resolve a sua vida por si só. E outra coisa, ele determina o que é certo e o que é errado no que ele gosta ou não gosta de fazer. Ele não tem um princípio, ele não tem um norte que norteia a vida dele e nem quer ter. Esse é o que o diabo facilmente já rouba dele. Ele pode até ir numa igreja por convite, por insistência ou por estar em busca de algo que nem ele sabe o que é.
Mas lá ele mesmo, enquanto a semente está sendo lançada, ele está com a cabeça em outro lugar, ou até mesmo ridicularizando, ou até mesmo falando isso não existe, isso é coisa de gente sem cultura, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? E esse então é o coração endurecido, onde ele é roubado por Satanás. A semente é roubada, a palavra é roubada por Satanás e ele não chega a ter realmente nenhum tipo de entendimento, né? Depois tem aquele que é o superficial, que eu acho até que nos dias de hoje seríamos a maioria, porque nós estamos vivendo muito superficialmente, né? Essa corrida contra o tempo, as distrações que aumentaram muito, né? Nas redes sociais, nas mídias, né? Televisão, YouTube, canais, né? De streams e enfim, né? O esporte também, não é o pecado, mas é o que nos rouba tempo, é o que faz com que a gente gaste tempo. Então isso está tornando a nossa geração hoje, eu diria, na sua grande maioria, como pessoas superficiais. E aí a palavra, o que acontece? Ela traz uma alegria. São pessoas quebrantadas pelo Espírito Santo, são pessoas que já reconheceram que precisam de um Deus soberano, são pessoas que entenderam que precisam servir a esse Deus, que querem adorar esse Deus, né? E buscam esse Deus, vão para a igreja, fazem parte de um relacionamento, né? De uma turma, uma comunidade que serve ao Senhor. Mas não calcula o que isso verdadeiramente significa, né? E aí quando vem as distrações, aí quando vem as provas, né? Você precisa resistir, né, ao inimigo, ou você precisa fazer eu esqueci a palavra agora, quando você tem que abrir mão de algo, né? Você precisa abrir mão de alguma coisa na sua vida em prol do reino de Deus, em prol de um testemunho, né? Você precisa, em determinadas situações difíceis, você precisa deixar que a glória de Deus se manifeste. Então você precisa ali fazer algumas escolhas, renúncia, a palavra correta é renúncia. Às vezes você precisa renunciar a algo na sua vida em favor do reino de Deus e ali mesmo você já fala, deu para mim, chega, deu para mim, Deus não me ama, essa conversa de Deus é conversa fiada, é balela, isso não existe, Deus não está me ouvindo, Deus fechou os olhos para mim, Deus não me responde, Ele não me deu isso, Ele não me deu aquilo, Ele não consertou isso, eu pedi tanto para Ele, eu não consigo ser feliz, eu não quero, enfim, né? As mais adversidades, todas essa variedade de coisas que o ser humano gosta, que a nossa carne gosta, que a nossa carne se deleita e que muitas das vezes a gente é provado nisso mesmo e a gente então por viver a palavra superficialmente é onde a gente desiste de tudo. Também nós temos o mundano, né? Que é aquele que até resiste, até persiste um pouco mais. A palavra, ele até estuda um pouco a palavra, ele entende um pouco, ele tem uma fé racional, intelectual, se aprofunda um pouco mais, porém, o seu coração não está limpo. Né? As preocupações da vida são consideradas ervas daninhas, os desejos da vida. Ali Jesus fala o amor pela riqueza. Não é pecado ser rico, Deus é o dono de tudo, inclusive do dinheiro, e aprove a Ele dar mais dinheiro para um do que para outro. E não é um pecado usufruir disso, mas isso não pode ser prioridade. As nossas decisões de vida têm que estar pautadas no que é importante para o reino. E se nisso a gente tiver dinheiro, tiver riqueza, tiver conforto, tiver beleza, tiver o que a gente desejar ter, é um plus que Deus nos deu e que é para a glória dele.
tudo é para a glória dele, não para nos afastar dele. Então as preocupações diárias, né? Algumas pessoas se preocupam logo que acorda, já tem a preocupação que tem que trabalhar, que tem que ganhar, que tem que conquistar, que tem que pagar, né? Ai, porque eu tenho dívidas, então o crente não entende, né? Aquele irmão lá tem tempo de orar, fazer devocional, porque ele não está endividado como eu tô. Agora eu preciso correr, eu preciso trabalhar em 2 turnos, em 3 turnos, em 4 turnos. Eu não tenho tempo de orar. Orar é para quem está com a vida ganha. Orar é para quem está aposentado. Orar é para quem está com tudo resolvido. Não! Orar é para o Filho de Deus. Orar é conversar. É um filho que para tudo e conversa com o seu pai. Leva a ele todas as suas dificuldades, mas também se deleita na presença dele, também gosta de passar tempo com ele, mesmo que seja tempo só de contemplar o quanto ele é grandioso, majestoso e soberano. É conversar com o seu mestre, orar é falar, eu tô com dívida sim, ou eu tenho muito trabalho sim, ou eu preciso fazer almoço, eu tenho que buscar as crianças na escola, mas Jesus, como eu posso no dia de hoje fazer todas as atividades que eu tenho que fazer, cumprir com todas as minhas responsabilidades, demonstrando que eu sou sua discípula? Demonstrando que eu sou luz, sendo sal, por onde eu for, na porta do colégio, na empresa, no trabalho, na fila do banco, na fila do correio, na fila do supermercado, onde eu posso exercer hoje, em meio a todas as minhas atividades, a luz de Jesus, o verdadeiro discipulado. Isso é conversar com Deus, isso é orar. Não é ir lá e falar, pai, me dá isso, pai, conserta isso, pai, salva fulano, pai, salva ciclano, pai, cuida dos meus filhos, pai, cuida das minhas finanças, pai, me dá uma venda. Pai... Não, tudo isso faz parte porque ele é quem nos dá e quem nos tira, né? Então a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a ele toda a necessidade colocada no seu altar e a ele todo o agradecimento. Mas o relacionamento que é do reino, quando Jesus fala como podes entender o reino, qual o meu papel no reino hoje. Então esse coração mundano não tem tempo para isso. E aí ele realmente não deixa com que a palavra de Deus o transforme, porque ele está cheio de outras distrações, outras coisas. Então, frutífero, né, que é o contrário de tudo isso que nós falamos aqui agora. Esse frutífero que todos os dias tem prazer de estar na presença do Pai. Não significa que todos os dias vai ouvir o Pai, todos os dias está sentindo a glória de Deus, né? Não é isso, mas todos os dias ele está persistindo em estar separando um tempo com o seu Pai, todos os dias com um coração aberto para ser corrigido, todos os dias com um coração quebrantado e contrito para se arrepender dos seus pecados, não vive no pecado. O Filho de Deus, o que tem o coração frutífero, ele peca, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas o crente, ele peca, mas não vive na prática do pecado. O crente peca e logo em seguida o seu coração se entristece, porque o Espírito de Deus que nele habita se entristece e causa nele a angústia e a tristeza. E ele instantaneamente se arrepende, pede perdão e se permite ser corrigido por aquela mensagem que ele já ouviu, por aquela palavra que ele já meditou, por aquela conversa dele com o Pai. A prática do pecado é para o ímpio, aquele que pensa que nunca vai dar satisfação para ninguém, que dirá para um Deus. Esse é o que pratica o pecado, mas o crente não, o crente ele é transformado. E aí esse que tem então o Espírito que habita nele, esse que é o crente que dá frutos a 30, a 60, a 100, conforme lhe aprover o Senhor, porque ali Jesus continua mais para frente no capítulo 4 ali de Marcos, Jesus fala que aquele que tem, mais lhe será dado, e o que tem pouco, aquele que tem muito será mais dado, e aquele que tem pouco, pouco que ele tem vai ser tirado. Então eu acredito que o coração endurecido, o coração superficial e o coração mundano são as pessoas que têm pouco de Deus, e o pouco que tem vai ser tirado.
Por isso o convite à reflexão. E o coração frutífero, ele tem muito de Deus, e o que ele tem muito vai ser ainda aumentado. Então ele pode vir a dar frutos a 100, né? A 30, depois a 60, depois a 100. E aí fica esse convite, quem é o seu coração? E quem troca o coração de pedra do homem por um coração de carne é o nosso Pai, é Deus. É através desse relacionamento. Abre o seu coração, pede para Ele. Se o seu coração está nessas 3 situações terríveis de um coração humano, peça para o nosso Pai, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o poder do Espírito Santo. O nome de Jesus é poderoso. Peça para Ele trocar o seu coração por um coração de carne. E então venha a dar fruto. E o fruto do Espírito Santo, que é um sinal de que o nosso coração está no caminho do coração frutífero, é o amor, a bondade, a paz, a longanimidade, o domínio próprio. O fruto do Espírito está lá em Gálatas. Vai lá ver se você está conseguindo deixar com que o Espírito Santo transforme e habite em você a ponto de você ter, então, esse fruto que também transforma os que estão à sua volta. Fico com essa palavra em nome de Jesus.